Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, por toda parte. Deus abençoe lá o irmão Xadreque, lá em Manica, em Moçambique. Deus te abençoe, meu irmão. E nós estamos felizes, de estarmos juntos mais uma vez para adorar o Senhor, como disse o salmista, na beleza da sua santidade. Deus abençoe nosso irmão. Nosso irmão, você entrou em contato comigo hoje, pela internet, pelo Face, no WhatsApp. No WhatsApp, Que Deus te abençoe, viu? Bem-vindo. Bem-vindo. Ele está morando aqui em Sapucaia, né? Que Deus te abençoe. Bem-vindo aqui no nosso meio. São Lucas capítulo 12, versículo 54. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir esse tempo? Pai, nos dê graça para que possamos discernir esse tempo. Dê graça à igreja, dê graça aos teus filhos, ó Pai, nesse tempo de grande tensão, grandes acontecimentos, o cumprimento das últimas escrituras para o mundo gentil, para a noiva, e quando esse evangelho estará voltando para os judeus. Senhor, nos ajuda nesta hora e nos dê a tua graça e abençoa teus filhos através da internet que estão aqui presentes. No nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? São tempos de mudança, Eu estava ouvindo o profeta falando sobre tempos de mudança, O que é que tem mudado, O que é que está mudando? Mudança na vida. Quando você encontra Cristo, a vida tem que mudar. Você não pode encontrar Cristo e seguir com a mesma vida. Ela tem que mudar. Você encontrou Ele. Jacó encontrou, o anjo lutou e sua vida não foi mais a mesma. Antes ele era trapaceiro, ele era mentiroso, mas depois daquele encontro, ele não era o mesmo. Ele perdoou seu irmão, abraçou ele. Ele estava com medo do seu irmão. Porque Jacó vivia num mundo de mentira, de trapaça. Aí quando você vive nesse tipo de mundo, você carrega o medo. O medo da morte, o medo da separação, o medo da fome, o medo do desemprego. Isso aí te acompanha. Agora, depois que ele encontrou, lutou, porque não é você encontrar Deus, é você lutar com Ele. Você lutar. Você não vai aceitar, diz o profeta, você não vai aceitar Deus só como seu Salvador. Você tem que aceitar como seu Senhor. Quando você aceita Ele como Senhor, aí você luta com Ele. Porque aí Ele é o dono, Ele é o que manda. Quando Ele é Salvador, Ele só te salva, Ele só te tira do poço, Ele só te tira do afogamento. É como Ele tirou Israel do Egito, Salvador. Mas no deserto Ele tentou ser Senhor. E Ele entrou em problema com a igreja, e a igreja entrou em problema com Ele. Porque aí veio as leis. Lá no Egito, não. No Egito era milagre, era bênção, era coisa que eles nunca tinham visto. Ele era Salvador. Agora, quando chegou no deserto, ele chegou ali para ser... eu vou tirar o paletó, porque... Desculpa aí, porque
Está bem quente. E quando está quente, dá tempo de pensar. Deus os tirou dali para ser Senhor. Agora, se você vive aquela vida, só Ele sendo seu Salvador, né, aquela doutrina batista, sua vida nunca vai mudar. Agora, quando Ele é Senhor, não somente Salvador, mas Senhor, não somente Jeová Nissi, né, aquele que, a minha bandeira, o Senhor que me salva, mas que Ele seja seu Senhor. O que queres que eu te faça? Né? Não é você dizer, Senhor, faz isso para mim. É o Senhor dizendo, não, eu quero que você faça isto. Foi o que Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Quando terminou o vinho ali em Caná da Galileia. Eles foram a ela, mas ela não tinha poder. E não tem até hoje. A Igreja Católica quer dar poder para ela, mas ela não tem. Diz que ela ressuscitou, que ela subiu ao céu, mas é mentira. Você vai em São João capítulo 2, quando eles foram falar com ela, ela disse, tem que falar com ele e fazer tudo o que ele disser, porque ele é Senhor. Ele é que transforma a água em vinho, ele é aquele que anda sobre as águas. Ele é o Senhor, Ele é o que pega 2 peixinhos e 5 pães e alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ele não é só o Salvador. É o problema da igreja que colocou Jesus para dentro como Salvador. Quando Ele quis ser Senhor, eles o jogaram para fora. Isso é onde você vê Apocalipse 3, a partir do versículo 14, da era de Laodiceia. Versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Por quê? Colocaram ele para fora. Ele vinha durante as eras como intercessor. Ele vinha durante as eras da igreja como sacerdote. Mas quando chega na última era, é o Senhor. Aí chegou aquele tempo de mudança na última era. Aquele tempo de mudança. Batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Santa ceia com vinho, com pão asmo. Condenando as mulheres pregadoras. Senhor! Então, botaram ele para fora. É o tempo. Jesus chamou aqueles fariseus, saduceus, o povo do seu dia de hipócritas. Porque eles sabiam discernir os tempos, né? Se ia chover, se não ia chover. Mas não sabia discernir aquele tempo. Eles não conseguiram ver João Batista em Isaías 40, Malaquias 3, a voz que clama no deserto. Eles não conseguiram. Porque se eles não conseguiram enxergar o precursor, vai enxergar o precursado? A mensagem também sofreu as suas mudanças no tempo, né? Nós viemos com Lutero com a justificação, viemos com Wesley na santificação, a restauração dos dons com os pentecostais e o batismo do Espírito Santo. A palavra revelada nesse dia, como Malaquias 4, a restauração. Nós temos ele em Apocalipse 10, de 1 a 7, 7º anjo, ministério do Filho do Homem. A igreja estava acostumada com alguém que curava as suas enfermidades. Como eles estavam acostumados com Jesus, com aquele que alimentava eles, né?
Jesus disse: vocês estão vindo atrás de mim não é por causa da palavra, vocês estão vindo por causa do pão, por causa dos peixes, por causa desses milagres que eu estou realizando. E nós contamos a história de Jesus através das eras. Mas quando você chega na última era, Jesus é tirado da história. Brana tira Jesus da história. Agora, depois da morte do irmão Brana, os pregadores saíram contando a história do irmão Brana. Irmão Brana entra também dentro da história. Porque, veja, irmão Brana tira Jesus da história. Quando ele tira ele da história, ele tira Paulo da história, Irineu, todos os mensageiros, ele tira da história. Por quê? Ele revela as 7 eras da igreja. Ele disse: a primeira era, primeiro mensageiro. Aí ele vai mais além do que aquilo, não somente a primeira, mostrando quem é o primeiro mensageiro. Segundo, ele dá o nome daquelas estrelas, mas também ele disse, ele revela os 7 selos. Não tem mais nenhum selo para ser revelado. Ele diz: cada mensageiro foi um selo. Ele nos leva ao voo da águia. Você pode ver que a coisa vai mudando, né? O grão de milho cai na terra, aí ele vem e brota, né? Lutero é aquele broto, aí vem o Wesley, a borla, aí vem a espiga com os pentecostais, mas não tinha grão. O grão tinha que aparecer. O grão é os selos revelados. A visão da tenda que já foi cumprida quando os selos foram revelados. A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Os 7 trovões são os mistérios contidos nos 7 selos. Laodiceia 38. Gente, nós não temos que interpretar nada. Está tudo revelado. Nós temos que apenas crer. É como você chega em casa, a mesa está pronta, é só comer. Porque Apocalipse 10, 8 a 11. Do 8 ao 11 se come. Do 1 ao 7 não se come, se prepara. Mas quando chega no 8, a voz disse a João: vai ao anjo e toma o livrinho que está na sua mão e come. Já está pronto, já está preparado. A comida está preparada para a noiva, para a esposa. O primeiro pedaço é dela, do bolo. Você não pode dar o primeiro pedaço para o outro. É dela, é do noivo. São tempos de mudança. Agora veja que a igreja ela ficou para trás como Israel. É o tipo, né? O irmão Brana pregou o terceiro êxodo, é o tipo. Israel saindo do Egito, o tipo da igreja saindo das denominações. Então, ele trazendo isso como tipo para esse dia que nós estamos vivendo. Jesus tirando aquele povo daquelas tradições, porque os credos foi aquilo que cegou a igreja ortodoxa para que ela não visse o Messias. E você pensa que não houve credos para cegar também no mundo gentil o povo, a igreja, para não ver a palavra manifestada nesse dia? Porque os judeus tiveram o seu Messias, foi Jesus que morreu por nós, o nosso Redentor, mas os gentios, que Deus visitou os gentios para tirar dentre eles um povo para o seu nome, também teve o seu Messias, que era o mesmo que esteve na Palestina. Só que aqui ele tinha outra máscara. Deus muda de máscara. Aqui ele tinha outra máscara. Ele tinha outro nome.
Você pode ver que quando começaram a batizar no nome do irmão Branham, ele parou de pregar. Ele disse, vocês estão fazendo uma coisa errada, vocês vão responder por cada alma dessa aí que está se perdendo. Ele disse, eu não sou Jesus. Agora, Jesus estava nele. Ele não era Jesus, Jesus estava nele. Jesus estava escondido. Como Jeová estava escondido em Jesus, Jesus escondeu em Brana. Porque ele esteve durante as eras da igreja como intercessor, como filho de Deus, Espírito Santo intercedendo. Romanos 8, 26, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele era intercessor, mas quando nós chegamos na última era da igreja, o Cordeiro sai do lugar de intercessão. A era termina. A era não terminou para os metodistas, para os batistas, para os pentecostais, mas para nós a era de Laodiceia terminou. Mas para eles não. Então o Cordeiro saiu do trono. O trono da intercessão enfumaçou, porque o juízo desceu. Então, em 28 de fevereiro de 1963, quando o irmão Branham estava caçando javali, ele tinha tido aquela visão dos pássaros pequenos, um pouquinho maiores, e anjos, que foi a terceira puxada do seu ministério. E aqui no Quênio Sabino, no Monte Pôr do Sol, o Senhor Jesus desceu com 7 anjos. Porque o irmão Branham disse, ele disse, ali estava Jesus. Qual é a atração sobre a montanha? Disse, ali estava Jesus. Ele disse, você tem que olhar para a foto, a mensagem ao nascer do sol, ele disse, da maneira certa. Ali estavam os 7 anjos, das 7 eras da igreja. Mas nenhum daqueles anjos tinha seu corpo na terra. Só o 7º anjo. O anjo terrestre, que era Brana, você pode ver que o irmão Brana disse que aquele anjo desceu e se materializou. E eles disseram, vá e prega esses 7 selos na sua igreja. Revela. A ele foi dado a revelação. Agora veja que Deus vedou os olhos da igreja. Porque a igreja era conhecida, a igreja americana. Como Israel, a nação de Deus era Israel. E Deus fechou os olhos de Israel para que não visse a Cristo, para que nós víssemos. Fechou os olhos da igreja americana para que não visse Deus em Brana. Brana não é Deus, mas Deus estava em Brana. O nome de Brana não é para curar enfermo, não é para batismo, não. Você vê que é um nome forte, Brana. Logo que começou a ser pregado nos anos 70, através da Rádio Universo, era um nome forte. Batista não era forte. Unida do Brasil não era forte. Apostólica não era forte. Mas Brana era um nome forte. E o nome foi ficando mais forte ainda. Os livrinhos, eles mandavam queimar. Um tempo mandaram queimar a Bíblia. Hoje já não mandam queimar a Bíblia. Mandaram queimar os livrinhos. Hoje já não manda queimar os livrinhos. Hoje eles estão imprimindo o livrinho. O tempo já passou, gente. Chega aquele tempo que Deus é como nos dias de Jesus. Os fariseus, saduceus, reuniam todos os sábados para poder ler a Escritura. Eles estavam esperando o Messias. Só que Deus não estava mais naqueles rolos. Ele não estava mais no rolo, ele estava em carne. Não estava no rolo.
estava em carne. Deus hoje ele não está mais na revista. Quando você recebe o Espírito Santo, ele se encarna em você, estarei em vós. É onde as pessoas tropeçam, porque se Deus tivesse livro, Deus estava dentro da sociedade bíblica. Se Deus estivesse dentro dos livrinhos da mensagem, Deus estaria em todos os lares onde tem mensagem de irmão Brana. Tem mensagem de irmão Brana até no Vaticano. Quando João Paulo II levantou a mensagem do irmão Brana e disse: esse aqui é o nosso inimigo. Deus hoje, ele saiu do livro e entrou em você, entrou em mim, materializou em nós. Essa aí é aquela mensagem comum. Não é a mensagem comum. Você vê que a Bíblia, eu vou dizer uma coisa aqui, que é incomum. A Bíblia se tornou comum. Tem toda parte a Bíblia. O padre tem a Bíblia. Esses charlatões aí que tiram o dinheiro do povo o dia todo e o povo vai ali. Agora, aí tem já tem as maquinazinhas para eles fazerem a transferência no PIC. Eles também têm a Bíblia. Ela tornou comum. A coisa em comum é ela em você. 2 Coríntios capítulo 3. Você sabe o que diz? Vós sois o quê? A carta escrita, lida por todos. Paulo diz que nós somos a carta, porque eles estavam segurando a carta de Paulo. É como o povo hoje, todo fim de semana lê a carta do irmão José. Paulo disse: vós sois a carta escrita, conhecida e lida por todos. Você vê que a coisa se repete. A carta. Já tem até um canal da carta. Né? Já virando doutrina. A carta de Paulo estava virando doutrina, eu sou de Paulo. A carta de Pedro também virava doutrina, eu sou de Pedro. Paulo disse: vós sois a carta escrita e lida e conhecida por todos. Somos a Bíblia, somos a mensagem de Brana. Somos Brana hoje. Os luteranos, eles não têm vergonha de dizer somos luteranos. Os wesleyano não têm vergonha de dizer que são wesleyano. Mas o povo da mensagem hoje, eles têm vergonha de dizer que são branamita. Apesar que tem tanta coisa errada por aí, tanta treva, mas tem que ter uma luz para alumiar, né? Nesse dia que nós estamos vivendo. Então Jesus disse: vocês não sabem discernir o tempo. A igreja também não sabe discernir o tempo. A igreja não conhece o tempo. Você pode ver que a igreja hoje ainda tem até um slogan, né? A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda já aconteceu, só não aconteceu o rapto. A primeira vinda ele veio num homem chamado Jesus. A segunda ele veio num homem chamado William Branham. Essa aí é a mensagem comum. Eles estão com aquela mensagem. O irmão Branham diz: com o que temos nós não podemos subir. 1 Ciro 75, que era a mensagem precursora. 63 ele veio. Para quê? Para revelar os selos. Porque a esposa tinha que ser preparada através dos selos para o arrebatamento. Então ele veio como filho do homem. A primeira vinda ele veio como filho do homem. Ele veio no nome de 3 filhos. Filho de Deus, filho do homem, filho de Davi, no milênio. Mas o profeta disse: muda Deus alguma vez se eu parecia ser que sua palavra? Ele disse: mas no entremeio de filho de Deus e filho de Davi, ele aparece novamente
como filho do homem, porque ele não podia revelar como filho de Deus. Filho de Deus é para interceder. Ele tinha que vir como filho do homem, que filho do homem é profeta. E quando você tem um profeta na terra, você tem Deus na terra. Deus em dois pés na terra. Só que o credo cega. Foi aquilo que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí ele teve que chamar eles de hipócritas. Você vê que os magos, eu tenho anotado aqui, Mateus 2, verso 1 ao 2, os magos disseram: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Um dia, irmão Brana, como guarda florestal, estava subindo os degraus do ônibus, da porta ali para entrar, e uma senhora disse: eu quero falar contigo. É que quando você entrou tinha uma estrela que te acompanha. Essa estrela... Aí ela começou a contar a história. Há 2000 anos atrás, os magos viram lá no Oriente. Ele disse: eles não eram feiticeiros, eles eram astrólogos. E eles estudavam as estrelas. Agora, quem profetizou sobre essa estrela? Foi um falso profeta. Número capítulo 24, verso 17, Balaão. Balaão disse: uma estrela procederá de Jacó. O que ele falou era verdade. Você está vendo como é que a mensagem se torna incomum? Caifás é que profetizou, porque ele era sumo sacerdote naquele ano, que o homem deveria morrer e reunir os filhos de Deus em um corpo. Quem reconheceu Jesus como Messias foram os demônios. Não foi o que o anjo disse para ele na caverna? Quando ele estava perturbado, porque todo profeta é meio neurótico, ele disse. Ele disse: mas eles dizem que é do demônio. Aí ele começou a relatar, o anjo começou a relatar e citar as escrituras para ele. Então, quando ele viu aquela mulher, ele já tinha sido ensinado pela sua mãe que esses astrólogos são feiticeiros. Isso aí a sua mãe aprendeu da Igreja Católica, porque eles, os Branas eram católicos, eles eram irlandeses. E ele começou a falar: eu posso falar a sua vida. Você nasceu em 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã, e o marinheiro disse assim: você pode falar a minha? Eu disse: não, a sua não. A dele sim. O que ela viu? Uma estrela. E os pastores disseram que aquilo era do diabo. Você vê que a igreja estava cegada? E trazendo isso para os nossos dias, Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11, quando João, representando a noiva, o verdadeiro cristão, come o livrinho, entra nesse banquete para comer esse alimento da hora, do dia, dos selos revelados, 7 trovões revelados, 7º selo revelado. Nada de retorno do irmão Brano para revelar mais alguma coisa. Ele não volta para revelar mais nada. Então você tem que conhecer o tempo. Aí você sai de Apocalipse 10, 1 a 7 e vem Apocalipse 10, 8 a 11, que é onde você está comendo. 1 a 7 ele está sendo preparado o alimento. Aqui você está comendo. Vamos ficar de pé? Bondoso Deus, muito obrigado pelo alimento da hora, por essa mensagem tão comum, Pai. E cada dia ela fica incomum para este mundo. Quando eles acham ela tão comum, nós a vemos como ela é gloriosa, maravilhosa, cheia de luz, de revelação.
e nós não entendemos ela. Não, nós cremos nessa mensagem, nós cremos nessa palavra. Abençoa os nossos irmãos pela internet, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Cada nome que vai ser lido aqui, Pai, ele vai direto ao teu trono, trono de misericórdia, de graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senta aí um pouquinho, o irmão Márcio vem para ler os pedidos de oração.